Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live, a BPMP-RJ. E hoje nós vamos falar sobre gestão de mudanças. Olá, Juliana. Boa noite. Hoje nós vamos ter convidado especial para falar de gestão de mudança com a gente. O Fábio já chegou aí para falar com a gente sobre gestão de mudança. Esperar mais uns minutinhos para o pessoal chegar. O Instagram começar a entregar para o pessoal que a gente está começando aqui a nossa live. Que o tema hoje é mudanças. E aí, Fábio, tudo bom? Já vou te chamar. Deixa eu pegar minha água aqui, peraí. Olá, Ivani, boa noite. Fábio, você tá pelo computador ou tá pelo celular? Se estiver pelo computador, você não vai conseguir, tem que ser pelo celular. Olá, Eduardo. Deixa eu ver, não estou conseguindo te chamar. Confirma para mim, Fábio, se você está pelo celular ou se você está pelo computador. Olá, Juva, boa noite. Tem que ser pelo celular, pelo computador, o Instagram não faz. Olá, professor Leandro, boa noite. Ah, agora acho que vai, peraí. Agora vamos aqui, te mandei aí o convite. Tá entrando. Opa! Tudo bem? Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Boa noite, boa noite. Cara, prazer ter você aqui com a gente na BPMPRJ. Prazer, prazerzaço. Que bom que você está aqui com a gente. Prazer é meu. Você venci aí o Instagram. Eu não sou um águia praia, não, Instagram. Rapaz, a gente criou agora um canal há pouco tempo, né, no YouTube. A gente vai começar a fazer algumas coisas mais com o YouTube, né? Que dá para você fazer link, dá para facilita algumas coisas, né? Dá para botar apresentação e tudo mais, né? E por enquanto a gente está aqui no nosso Insta, né? Aqui na nossa residência, aqui no nosso Aham. Instagram, né? Mas assim, gente, prazer receber aqui o Fábio. Fábio, ele é sócio da Promutari, né? Promutari. Eu vou deixar ele se apresentar, pedir para o Fábio se apresentar para a gente primeiro, para a gente começar a nossa conversa. Então, Fábio, fica à vontade, se apresenta, porque tem gente que te conhece, tem gente que não te conhece, tem gente que precisa te conhecer. Então, se apresenta aí para a galera, por favor. Legal, obrigado. Bom, meu nome é Fábio Teixeira de Mello. É assim que eu estou lá no LinkedIn, inclusive, quem quiser se conectar. Eu sou sócio da Promutari hoje, que é uma empresa especializada em gestão de projetos, gestão de mudanças organizacionais e projetos especiais, né? Principalmente hoje em dia, implantação de programas de privacidade, né? Para a LGPD.
Eu tenho 30 anos já de mercado, né? A maioria deles em gestão de projetos. Fiz projetos muito grandes aí, casa de US$ 1 bilhão, 6 mil pessoas. Vivi em 3 países diferentes, fora o Brasil, né? Conheci bastante realidades aí distintas. A gestão de mudança me ajudou muito nessas situações. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês para poder conversar um pouco sobre isso, sobre essa disciplina tão interessante. Sim, e aí, né, a gente falar de gestão de mudança, a gente fala de mudança, 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 mudança. Então vamos começar do básico, né, Fábio, para ajudar a todo mundo se inserir nesse mundo, né? É, Desmistifica para a gente o que que é essa tal da gestão de mudança, né? Que a gente fala, a gente ouve e tudo mais. O que que é essa gestão de mudança? Pois é, a gente tem uma definição clássica, né? Que eu não gosto muito, porque toda definição clássica ela tende a ser insípida, né? Então, a definição clássica é que gestão de mudanças é a disciplina que ajuda as pessoas e organizações a mudar de um estado atual para um estado futuro. Essa é a canônica, né? Eu gosto mais da definição do HCMI. Eu sou parceiro do HCMI, sou o único instrutor certificado aqui no Brasil. E isso é fruto de uma jornada que eu comecei por achar que a metodologia do HCMI é a mais legal, né? Então, a definição, né, do HCMI, ela é o seguinte: gestão de mudanças é planejar, aplicar, medir e monitorar ações de gestão do fator humano em projetos de mudanças, ampliando as chances dos resultados esperados serem atingidos ou superados. Então, a gente vê planejar, aplicar, medir e monitorar, né? Ou seja, todo um processo, né? Um conjunto de processos, na verdade. O âmago da definição é a gestão do fator humano, né? E com o objetivo de ampliar as chances dos resultados serem atingidos ou superados. Então, essa, para mim, é uma definição bem completa, bem poderosa, né? Eu gosto de usá-la. Mas, para desmistificar, como você falou, gerir a mudança é humanizá-la. Essa é a... Sem pompa nem circunstância, direto ao ponto, gerir a mudança é olhar para o ser humano. Nossa, perfeito, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem vivido cada vez mais uma necessidade de humanizar a gestão, né? E humanizar a gestão não é banalizar a gestão, né? Como a gente vê às vezes muitos gestores lidando de forma equivocada, né, com esse termo de humanizar a gestão, é banalizar a gestão e não é, pelo contrário, é justamente você trazer o viés humano num fator como um viés muito sério dentro da gestão, né, Fábio? Trazer seriedade para isso, né? Olhar as pessoas de uma forma mais séria, né? Conseguir trazer essa visão, né? Pois é, a gestão da mudança, ela entra nessa linha de humanização, justamente, quer dizer, quando eu falo de gestão do fator humano, ampliando as chances dos resultados serem atingidos ou superados, eu não estou dizendo que vamos fazer oba-oba, vamos, né, vamos banalizar, como você está dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: eu vou proporcionar às pessoas que estão no projeto um clima, uma vontade de se engajar, né, um ambiente onde eles possam exercer o potencial deles de uma forma que eles vão se motivar e engajar tanto que os meus resultados vão ser atingidos ou superados. Essa é a ideia. E isso isso não é nem simples, nem festivo, vamos dizer assim. Quando a gente tem uma barra alta, a gente tem conflitos, tem estresse, né? Até um projeto que está dando certo, ele gera frio na barriga. O projeto é incerteza, o projeto é olhar para o futuro, o projeto é criar o futuro, né? Então, ele gera incerteza. E nesse momento, até o estresse positivo, que a gente chama de eustresse, ele pode, se ele não for bem gerido, ele pode se transformar em distresse, né?
Então, é uma sintonia muito fina o tempo todo. É um trabalho muito sério. O ser humano é de uma complexidade incrível, né? Eu acho que uma das coisas mais legais de lidar com pessoas é justamente essa complexidade. A pessoa que é de um jeito, às vezes está passando por uma determinada situação e ela se torna de outro jeito, revela um outro lado que ela tem, mas que não está ali presente o tempo todo, mas é a mesma pessoa. Você tem que estar olhando para todo mundo, né? E sem essa coisa de rotular as pessoas. Não, esse cara é assim, esse cara é assado. Não, hoje ele estava assim, amanhã ele estará assado. E o tempo todo, então, é um trabalho que é novo todo dia. Perfeito. A Juliana colocou aqui, né? Gerar engajamento das pessoas por um processo melhor, né? Ter uma maior participação, né? Resultados que todos têm conhecimento e almejam, né? Exatamente. Perfeito. E a Agora, gente fala, né? Não, pode falar, fala aí. a gente tem uma realidade, principalmente quando a gente fala de processos, né? Normalmente um projeto de mudança ele toca em processos e muda processos, né? A gente precisa entender o seguinte: a minha intenção é engajar as pessoas, mas vai haver resistência, porque a pessoa está na zona, quando ela conhece já o processo, ela entra no que o pessoal costuma chamar de zona de conforto. Eu gosto de chamar de zona de segurança. Porque quando você sai dessa zona, o desconforto que você sente fica parecendo assim, que o cara está confortável, que o cara está ali, não quer ser incomodado. Não é isso. Ele está numa zona onde ele não se sente inseguro. Por isso eu gosto de zona de segurança, porque quando você tira a pessoa dessa zona com a perspectiva de uma mudança, e ele não sabe bem o que vai acontecer para frente, vamos implantar um novo ERP, vamos transformar nosso call center de humano em robotizado, automatizado. Pô, vai haver demissão, o que vai acontecer? Esse é o antônimo da zona de conforto, e é uma zona de insegurança. Então a pessoa tende a resistir naturalmente. Né? Então, a gestão de mudanças ela tem muito a ver com a gestão do engajamento e ela tem muito a ver com a gestão do antagonismo. Né? E a gente sabe que no mundo real existe. Uma das coisas que me fez abraçar a metodologia do HCMI é que foi a única literatura que eu encontrei que fala sobre antagonismo e como lidar com o antagonismo. Apresenta ferramentas, apresenta técnicas para lidar com o antagonismo. Então, a ideia é essa. A ideia é você lidar com essa situação, entender que a pessoa, às vezes, está contra. A gente tem muito essa tendência, quando a gente se engaja, de achar que quem está contra é o bandido e nós somos o mocinho. Então, não é isso. A pessoa que está contra, ela está em sofrimento. Ninguém é contra as coisas que a empresa que emprega ela faz por esporte. Né? Ninguém se arrisca a ir contra a linha de um chefe, não sei o quê, por esporte. A pessoa faz aquilo porque ela está com um sofrimento muito grande. Então, o trabalho da gestão de mudança é perceber isso, abordar essas pessoas de uma forma humana. Você tem que gerar uma conexão, porque ele não vai contar para você, desconhecido, consultor de gestão de mudança, não, eu não concordo por isso, isso, isso. Né? Às vezes, o sofrimento dela tem um fundamento psicológico, não tem um fundamento lógico. Vamos supor, vamos fazer um projeto aqui de transformar o ERP. Vamos agora com esse ERP novo, nós vamos poder aumentar a nossa base geográfica. Eu sou o diretor de logística e o meu bônus ele é um custo de entrega do meu produto em reais por quilômetro rodado, vamos dizer. Você vai ampliar a base geográfica, vai cair meu índice, porque eu vou entregar pouco numa base nova. E aí eu vou perder meu bônus. Então, isso é muito ruim. Tem um fundamento muito lógico. É uma agenda pessoal, né? E é bom que se diga que as agendas pessoais existem e muitas delas são legítimas. Essa é uma, que eu estou dando exemplo. Então, quando é um fundamento lógico, ele pode dizer, pô, isso aí eu vou dar um tiro no meu pé. Se eu for... então vamos arrumar. Às vezes não é, às vezes é um fundamento psicológico. Por exemplo, a solução que estava instalada, eu era a pessoa que esteve à frente dessa instalação. Isso foi uma mudança que trouxe resultados incríveis. Então, eu gozo de um status dentro da empresa por ter sido o cara que viabilizou isso. Você quer mudar isso? Outra pessoa vai tomar o meu lugar. Mesmo que eu não pense assim, conscientemente, às vezes o inconsciente
O meu inconsciente traz esse sentimento e eu começo a resistir. Se você me perguntar, nem eu sei direito por quê. Então, quando a situação é essa, a pessoa que está com esse sofrimento, ela não vai dizer para quem ela não confia. Então, você tem que entrar, trabalhar de uma forma a gerar conexão real com as pessoas no período do projeto. Você não tem 10 anos para gerar conexão para depois fazer o projeto. No período do projeto, você tem que entrar, conhecer as pessoas, entender as situações, se mostrar confiável, e aí existe um trabalho de autoconhecimento muito grande, né? Para você poder ser uma pessoa em que quem está em sofrimento pode confiar para conversar com você uma situação. Alguns vão conversar, outros não vão conversar, e então ele vai antagonizar e você vai ter que lidar com isso. E esses antagonismos, né, Fábio, é justamente onde a gente identifica os boicotes dentro dos projetos, né? E aí, quando a gente não consegue entender o porquê desse antagonismo, a gente também não consegue evitar, se é que é possível evitar, e é nesse assunto que eu quero entrar com você também, a partir dessa sua fala, os próprios boicotes nos projetos, né? Eu vejo muitos gestores que não entendem por que está havendo boicote, né? Ele não consegue identificar o porquê que está havendo boicote. Na minha experiência, eu acho que em vários projetos que eu já toquei também não entendi o porquê havia um boicote, justamente por não entender esse antagonismo, né? Aí eu queria pedir para você explorar um pouco mais sobre esses antagonismos que geram os boicotes dentro dos projetos, né? Uhum. Pois a gente tem, normalmente, você pode ter vários fatores de antagonismo, mas tem 4 que são, assim, os clássicos e que são muito poderosos, né? Então, normalmente, você vai encontrar eles no fundo de alguma situação. Ego, poder, status e agendas pessoais. Esses 4 falam muito poderosamente no nosso inconsciente. Então, se é uma situação, vamos supor, eu passei uma vez, por exemplo, trabalhava na Odebrecht, né, que é uma empresa de engenharia muito grande, e eu fui o primeiro PMP da Odebrecht. Então, isso me dava um status, né? Num determinado momento, já no final da minha permanência lá, aí estou falando de 2017, eu fiquei 18 anos na Odebrecht. No final do meu período lá, eles montaram um time para escrever uma metodologia de gerenciamento de projetos da Odebrecht. Não me convidaram. A turma que escrevia esse negócio era o pessoal que estava na sede. Eu não era da sede, eu era de obra, eu era dos projetos, eu era de linha. Mas eu me senti muito mal de não ter sido convidado, né? Então, o meu ego ferido. E eu aí fiz uma autorreflexão. Falei, poxa, mas se eu fosse a pessoa capitaneando isso, eu me convidaria? Não, porque eu estou lá na ponta ganhando dinheiro. Quem está na ponta ganhando dinheiro não tem que ser tirado de lá para vir fazer um projeto de metodologia. Então, as pessoas que estão aqui, às vezes está em disponibilidade, não tem projeto, tá bom, vamos aproveitar esse cara para descrever a metodologia. Eu tomaria essa decisão se eu estivesse no lugar de quem tomou. Mas, então, isso me ajuda a digerir esse sentimento que eu tive, mas o sentimento existiu, né? E se eu não encontro dentro de mim, ou no projeto, em algum apoio, a forma de digerir isso vai ficar ali latente. E eu vou começar a boicotar o projeto. Por que eu boicoto o projeto? Porque eu acho que não é o melhor para mim. Eu acho que a minha situação vai ficar em risco. A gente tem uma teoria de recursos humanos que é até antiga, mas ela é muito atual, que é a pirâmide de Maslow, né? Da pirâmide da hierarquia das necessidades. Quando você enfrenta uma mudança, né, em qualquer perspectiva da sua vida, mas principalmente no nível organizacional, você gera uma percepção de risco à sua posição na pirâmide de Maslow. Por exemplo, é difícil a pessoa que está no 4 ou no 5 da pirâmide, né? Mas eu estou entre 3 e o 4. Tenho ali minha posição já de gerência, até de diretoria. Nós agora vamos fazer uma fusão. Eu sou o diretor financeiro. Estamos sendo comprados. Será que eu vou ser, né? Eu passo do nível 4 da pirâmide para o nível 1, no nível de perder emprego, começar a dilapidar minhas economias. Se eu ainda não fiz uma reserva, eu arrisco não conseguir pagar aluguel. Então, isso tem uma influência muito poderosa.
E eu vou querer boicotar porque eu quero que isso não aconteça. Por mais que eu perceba que as coisas estão indo, quantos projetos de ERP, por exemplo, a gente já ouviu falar que o projeto foi até quase o final e desistiram, né? Ou foi até o final, foi implantado, não funcionou, voltaram para o anterior. Ou seja, resistir dá certo, né? Resistir tem um potencial de dar certo. Então, eu vou resistir, né? E aí, o que acontece normalmente é quem está engajado se voltar contra quem está boicotando, né? Mesmo nos níveis de liderança, e perder o foco do projeto. E aí, o projeto acaba não saindo. Eu trabalhei uma vez num consórcio que foi interessantíssimo, que tinha uma agenda pessoal coletiva, assim, uma coisa que eu não imaginava, na verdade. Minha primeira expatriação foi para o México. E eu fui fazer um projeto onde nós tínhamos um consórcio de espanhóis e brasileiros. Nós tivemos uma percepção de que não íamos ganhar nenhum projeto se não colocássemos um sócio mexicano. Colocamos um sócio mexicano. Como é que divide, então, as responsabilidades dentro do projeto? Esse sócio mexicano era de engenharia e o espanhol era de engenharia, nós éramos os construtores. Então, vamos dividir o escopo da engenharia. E aí o escopo da engenharia foi dividido por orçamento e não realmente por uma divisão de responsabilidades técnicas. Então, havia muita integração, tinha que ter muita comunicação, transferência de dados técnicos entre Espanha e México. Os mexicanos começaram assim, você não manda em mim, sabe? Trazendo o assunto da colonização espanhola. Nós não temos problema com os portugueses. Eu nunca imaginei que os mexicanos tivessem essa ferida que está na cultura deles, né? Então, esse negócio apareceu. E os espanhóis, por um lado, diziam, poxa, desculpe, eu não sei se algum parente meu veio para o México na colonização, mas não fui eu. E tinha isso. Por outro lado, os espanhóis eram mandões. Sempre que eles podiam, falavam, não, isso aí é porque eu sou o gerente, eu mando, você tem que fazer. E os mexicanos simplesmente não aceitavam. Viramos para dentro para essa briga, deixamos o projeto e o cliente de lado. Foi horrível, foi horrível. Eu tenho muito foco no cliente, eu me sentia muito mal. Falei, pô, o que eu vou dizer para o cliente? Vou dizer para o cliente que nós estamos brigando aqui dentro, quando a gente resolver a briga, eu faço a obra dele. É muito esquisito, né? Mas isso tem um poder muito grande. Você precisa ter uma consciência de que isso existe para não escorregar nessa ladeira resbaladiça e terminar na confusão lá embaixo. Você tem que se manter isento, tem que se manter de fora para até manter essa frieza e conseguir usar as ferramentas de gestão de mudança que estão à sua disposição. Mas você tem que estar num nível de consciência, né? Não pode entrar num emocional. Pois é, não, e você traz uns pontos que é interessante, Fábio, que assim, tem que fazer terapia, né? Para trabalhar com gestão de mudança, tem que fazer terapia, autoconhecimento. Eu faço muito yoga e meditação. É inevitável você ter que se olhar, né, de alguma forma, né? Você ter algum recurso terapêutico, que quer que seja, para você conseguir não olhar não ter esse olhar emotivo, mas ter um olhar racional sobre as emoções, inclusive as emoções do outro, né? E você conseguir se localizar dentro disso, né? Eu acho que esse ponto que você traz é sensacional, mas tem um ponto que eu quero explorar com você. Percebe que tudo aquilo que a gente programou de falar, a gente não está falando, né? Tá Vamos deixar rolar. Sim, tá sendo muito legal. Mas tem um ponto que você tocou aí, que né, essa ferida aberta, né, do mexicano com o espanhol. E se a gente for olhar na nossa sociedade, a gente vai achar muitas feridas abertas, né? Relacionado à colonização, relacionado a racismo, a xenofobia. Enfim, a gente vai achar um monte de feridas, né? Então, assim, eu começo também a perceber que o fator cultural ele também é um fator chave dentro da gestão de mudança, né? Então, como que a cultura, seja ela cultura social, cultura organizacional, como que esse fator cultura ele influencia nessa gestão da mudança, por exemplo? Ele é um dos mais importantes, né? Você tem que ter muito em mente, e a gente trabalha, inclusive, uma das coisas que a gente faz, quando você entra para avaliar um projeto, primeiro assim, não é primeiro em termos de cronograma, mas em termos de importância. É a definição e preparação do patrocinador. E segundo,
e com o mesmo nível de importância e influenciando muito o seu trabalho de preparação do patrocinador, está a cultura organizacional. Então, você tem a cultura social, né, e regional, você tem essa situação de diferenças culturais entre regiões. Eu vou fazer um projeto nacional, vou ter um carioca, vou ter um gaúcho, vou ter um paulista, vou ter um pernambucano. São culturas diferentes e existem idiosincrasias diferentes, coisas que você pode dizer em um lugar que você não pode dizer no outro, né? Se for internacional, mais ainda, nesse projeto do México, a primeira vez que eu sentei numa reunião e vi um cara falar um negócio e outro dizer, é mentira. Eu falei, bom, agora vai virar bang bang. O cara vai levantar e dar uma cadeirada no outro, porque não se chama o cara de mentiroso. Eles não ligaram, eles continuaram assim. Eu falei, meu Deus. Deus me controle quando me chamarem de mentiroso. Sabendo disso, sabendo toda essa situação, houve um dia que me chamaram e eu fiquei maluco, perdi a cabeça. Eu falei, cara, como é forte isso dentro de mim. Eu já sabia, eu já estava, mas me pegou num contrapé. Eu não estava esperando, escutei a besteira e reagi com a minha cultura, né? Porque isso tem um peso no Brasil que não tem lá. Você tem a cultura organizacional, você tem a cultura departamental, né? O departamento de engenharia, as brincadeiras são diferentes das brincadeiras do departamento de recursos humanos, né? O chão de fábrica tem formas de brincar e de conversar e de se levar a sério diferentes da diretoria, né? A obra, por exemplo, no caso do Debrecht, tinha uma dinâmica totalmente diferente da sede, né? Então, tem muito esse fator e você tem que levar em conta. E a cultura, ela tem aqueles valores, aquelas coisas e tal, que estão na parede, estão no site, e tem o que acontece no dia a dia, né? Eu tive um cliente, por exemplo, que me chamou para uma implantação de ISO 9000. Então, eu fui lá, e antes eu entrei no site, olhei e tal, vi os valores. Valorização do ser humano. Pô, legal, bacana, vai ser legal de trabalhar. 1h30 de carro para chegar lá. Tinha uma restrição muito grande de entrada, era uma fábrica com sujeito a segredo industrial e tudo. Então, parei na guarita e aí falei, poxa, entreguei meu documento, falei, enquanto você faz o registro, eu posso ir ao banheiro? Ah, pode ir aqui atrás. Eu entrei, o banheiro não tinha papel higiênico. Eu falei, cara, que valorização do ser humano que o cara não tem um papel higiênico. Continuei o caminho, olhei no quadro de avisos, que é um lugar muito legal de apreciar a cultura, né? Quer dizer, o que eles comunicam aqui, o que é importante de dizer para todo mundo que está aqui. E aí eu vi assim, horário de atendimento de recursos humanos, 7 às 8 e de meio-dia a 1, um negócio assim. Eu falei, cara, o funcionário não tem acesso ao setor de recursos humanos. Então, essa é a cultura que está instalada, não é a do site, né? E aí, como é que eu vou fazer para trabalhar nisso? Aí você vai levantando vários outros fatores da cultura organizacional que são importantes. Os principais, atitude das lideranças. Por exemplo, não, aqui nós somos uma empresa de portas abertas, a porta do cara fica aberta, mas ninguém entra sem perguntar para a secretária. Então, é o equivalente da porta fechada. Tá? Nós aqui tratamos todo mundo, aqui é horizontal, mas existe um refeitório para os executivos, crachá de cor diferente. Aí você já percebe a diferença entre o discurso e a fala. Eu passei uma situação interessantíssima na década de 90. Eu trabalhava numa empresa que estava com uma dificuldade financeira muito grande, né? Então, eles cunharam um nome de Travessia do Deserto. Vamos agora fazer a Travessia do Deserto, nós temos que ir, não sei o quê. Exatamente nessa época, o Collor liberou a importação. E aí, os executivos, das suas fortunas pessoais, né, da sua reserva, nada a ver com a empresa, compraram carros importados. Então, tinha um Honda Accord e um BMW estacionado. O que é que isso fala? Isso fala o seguinte, nós vamos atravessar o deserto, mas se der errado para mim, eu estou tranquilo, eu estou com BMW. Se der errado para você, sorry, que pena. Quer dizer, o cara não está do meu lado na travessia do deserto. Eu estou atravessando puxando um camelo, ele está atravessando de ar-condicionado. Então, é um exemplo do líder, né? É uma atitude da liderança que ela tem um impacto gigantesco.
E aí é onde a gente fala sobre preparar o patrocinador, porque às vezes o cara não se liga. O cara é um ser humano que nem você, ele chegou lá, ele sempre sonhou em ter um BMW, agora é a chance que ele pode, ele vai e compra. Ele não pensa que nesse momento é melhor não comprar, e é um sacrifício pessoal eu poder ter e não ter para poder mostrar para as pessoas que, ó, não estou tendo. É chato? É chato. É. Marcelo Odebrecht, por exemplo, tem uma história muito interessante de um colega dele, que tinha uma fortuna parecida, ele não disse quem era, falou, eu vou parar de trabalhar. Ah, legal, você conquistou, né, tudo isso e tal, tá na hora. Mas como é que você vai dizer para os seus filhos trabalharem? Né? Quer dizer, que exemplo você está dando? Então ele trabalhava feito um maluco. Ele era um cara extremamente assim, a agenda dele era em minutos. Então, é isso, é a questão do exemplo. Ele passava o exemplo para todo mundo, ninguém na empresa trabalhava mais que ele. A gente tinha tipo, não, mas você é o dono, você realmente, né? Mas você não tem como ficar numa situação muito diferente do exemplo que o líder dá. Né? O pessoal diz que o discurso motiva e o exemplo arrasta, né? Então, Sim. a atitude da liderança faz a cultura. Isso é muito importante, influencia muito a cultura. Essa empresa que eu trabalhei, a gente tinha essa mesma dos carros aí, a gente tinha uma situação de roubos dentro da empresa. Ela era em Laranjeiras, no alto do morro, e a gente descia para comer lá embaixo. Estava tendo muito roubo e tal, muito furto, né? Vamos ver quem é que entra, quem não entra, vamos instituir um programa de crachá, agora só pode descer com crachá e tal. Durou um dia, porque o vice-presidente deixou o crachá em cima da mesa, desceu, quando ele subiu foi barrado por um segurança que não o conhecia, porque era o primeiro ou segundo dia do cara ali. E aí, sabe com quem você está falando? E aí desmontou o esquema dos crachás, em um dia. Então, quando você chega para fazer gestão de mudanças, você tem que ter uma atenção a essas coisas muito grande. Né? E as coisas vão acontecendo na sua frente, não tem como você também. Então, você tem que ter uma percepção muito grande para depois você chegar no momento que você esteja sozinho e anotando tudo isso. Você vai anotar, aquilo ali é a verdade sobre a cultura. Não, aquela foi a sua percepção. Né? E aí você começou a gerar, por exemplo, nessa empresa que eu fui, que o Recursos Humanos era trancado a chave, você só podia entrar num determinado horário, eu comecei a conversar, dar umas dicas, aí eu passei uma situação assim, e aí as pessoas foram percebendo que eu estava entendendo o que acontecia ali e começaram a falar, pô, aqui é assim, aqui é assado, foram se soltando. Até me chamou a atenção, eu falei, pô, eu estou há 2 horas aqui, estou escutando tanta coisa já, que esses caras não têm um canal para... Né? Então, na hora que eu vier fazer a implantação, no final a pandemia passou por cima, não foi implantado. Mas na hora que eu vier, eu tenho um trunfo muito grande aqui nessa conexão que eu já vou conseguir fazer com as pessoas. Né? Uhum. Então, o que a gente faz é olhar todos esses traços da cultura, né? A atitude das lideranças, as práticas de recursos humanos, os mitos que estão instalados na empresa, sejam positivos ou negativos, os heróis, né? Aquelas pessoas que são super respeitadas e que estão desde o chão de fábrica até os níveis mais altos, você encontra heróis, são pessoas que você vai querer engajar primeiro, porque elas são formadoras de opinião. Então, você vai levantando tudo isso e depois você vai classificar em fatores de antagonismo e fatores de engajamento. O que é dessa cultura que me ajuda nesse projeto, e às vezes uma coisa que te ajuda num projeto te atrapalha no seguinte. Né? Então, você tem que ir olhando projeto a projeto. O que é engajamento para mim, o que é antagonismo. E trabalhando junto com a equipe do projeto para maximizar o efeito do engajamento e minimizar o antagonismo. Ó, o Eduardo colocou aqui, ó, tem que acreditar no que se faz e não no que se fala, não é? O Eduardo colocou aqui pra gente. Perfeito, exatamente. Você com 1 minuto de observação desmonta. Bom, eu cheguei, pedi para ir ao banheiro e acabei com o que estava no site. Né? Exatamente, exatamente. Né? E aí a Juliana perguntou aqui, ó, como podemos ser agentes de mudanças onde não tem essas práticas, né? Onde, exatamente nessas situações que você traz pra gente, o Fábio, como a gente consegue ser agente de mudança ou até mais? Como que você consegue fazer a gestão de mudança acontecer numa cultura dessa que é completamente antagônica, né? Você tem limites para as coisas, né? Tem lugares que você não... Por exemplo, você vai numa... vamos fazer aqui uma mudança e tal, nós estamos com uma gestão nova,
Eu estou pegando agora, por exemplo, uma situação que é uma clínica médica, ela tinha um mercado voltado para turismo, e o turismo acabou, eles estão num sufoco, querem se reinventar. São dois irmãos que herdaram a clínica do pai em 1970. O pai abriu a clínica em 1942. Então existe... isso eu não visitei, isso aí foi uma conversa de meia hora com o cara. Existe um orgulho do passado, né? Existe um orgulho pelo fato deles terem enxergado esse nicho dos hotéis, porque eles são credenciados dos seguros de viagem internacionais. É uma coisa que hoje já muita gente ama, mas na época eles eram os únicos. Então aquilo foi assim, uma ideia brilhante. E eles estão apegados a essa ideia. São dois irmãos. Um deles já se desapegou, o outro está fortemente apegado. Então eu já tenho um problema de conflito no nível mais alto. E aí eu tenho a geração mais baixa, quer dizer, a geração mais baixa, a geração dos filhos deles, que são mais pragmáticos, que têm os processos desenhados, querem fazer uma gestão mais pragmática, né? Então, quem é o patrocinador? Vai ser muito difícil eu acertar aí. Existe um limite no qual você diz, olha, não posso continuar e sai, não faz isso aqui, não vai dar certo. Né? Existe esse tipo de situação. Mas você tem muitos passos para dar antes desse. Né? E o primeiro é chamar, nesse caso, por exemplo, da clínica. O que eu vou fazer? Poxa, vamos continuar com esse negócio Vamos continuar com esse negócio dos hotéis, porque esse é um negócio legal, vai voltar a dar dinheiro, mas vamos começar a olhar quanto de retorno vem por aí, potencial, vamos começar a fazer um custo-benefício disso, quantas pessoas você mobiliza, qual é a sua margem de lucro para cada atendimento, né? E vamos olhar a clínica mesmo, quanto é que custa, qual é o custo fixo para um, para outro, e demonstrar, falar, pô, é legal, você gosta, mas não te dá dinheiro. Então, faça, mas gaste menos horas. E aí eu vou influenciando, né? O cara, ele fica pensando naquilo, né? Então, tem muito isso de você ir influenciando, né? Depende muito também de questão de prazo. Às vezes tem projetos de mudança que são para atender uma janela. Aí você tem que fazer rápido ou não fazer. Tem projetos que são para atender um resultado de aumento de rentabilidade, por exemplo. Esses você até sacrifica o prazo em nome de um resultado melhor. Não, vamos esperar mais um pouco, mas vamos fazer um negócio mais consolidado. Tranquilo, vamos fazer assim então. Então, é muito, cada caso é um caso, né? Agora, a gente percebe muito antagonismo porque a gente olha muito do nosso ponto de vista, né? E tem muito essa tendência. Eu me engajei, quem não se engajou é bandido. Se eu começar a olhar o sofrimento das pessoas, se eu começar a olhar por esse lado de empatia, a empatia é uma palavra que está muito na moda, mas eu acho que ela não é usada com o significado real que ela tem. Empatia é você se colocar no lugar do outro realmente, não é num sentido de, não, eu entendo. Não, é você sentir o que o cara está sentindo. Está doendo, e quando é que eu senti uma dor equivalente? Naquela situação. Eu dei um exemplo aqui no começo da metodologia de gerenciamento de projetos que foram fazer e não me chamaram. Né? Eu sei como eu me senti. Então, eu tendo a consciência de como eu me senti, quando eu olhar para uma pessoa que está se sentindo assim, eu falo, pô, eu sei o que você está sentindo. Vamos ver se se sente, vamos trabalhar um pouco isso para tentar ver se você pode começar a se sentir de outra maneira sobre isso. Vamos olhar por perspectiva diferente. Já pensou assim, já pensou assado? Você já viu que tem uma oportunidade para você aqui? E aí você vai construindo em cima disso. O Brasil não é fácil para a gente implantar. O Brasil ele tem uma quantidade muito grande de empresas familiares. E aí você tem uma mistura da cultura organizacional com a cultura familiar, das relações de poder que tem na família, trazidas para dentro do trabalho. Então, a gente tem casos aí de sucessões que quase quebraram a empresa. A garota foi vendida, por exemplo, né, numa situação dessa, uma briga por sucessão. Uhum. Então, a gestão de mudanças, ela não faz milagre, mas ela é uma ferramenta muito poderosa. Sim, né? É possível implantar a gestão de mudanças sem que o gestor da mudança ou o analista que esteja tocando, sem que ele tenha essa empatia pelo outro, porque a empatia, eu queria aprofundar um pouco nisso, né? Minha esposa era psicóloga e eu ouço muito, a gente tem trabalhado muito essa questão de empatia há alguns anos, né? E ela traz uma visão
que eu acho muito interessante, né? Que é visitar o outro sem morar. Eu acho esse termo muito engraçado, porque muito engraçado, não, muito interessante, porque é muito engraçado. Aí sim, o que é engraçado é que quando a gente fala, né, de se colocar no lugar do outro, a gente encontra muita gente que pega o lugar do outro literalmente. Ele se coloca no lugar do outro, ele tira o outro do palco, ele se coloca naquele palco e joga o outro de lado, né? Ele realmente ele se coloca tomando o lugar do outro, né? Então, assim, eu acho que é uma das habilidades, né, que se o cara que está tocando a mudança ele não tem, dificilmente ele vai conseguir gerenciar bem essa mudança, né? É uma característica que a pessoa deve ter, sim. Né? Agora, eu não tenho. Crie. Isso não é um negócio que quem tem, quem não tem, não tem. Você É pode possível exercitar. desenvolver, né? Eu acho que isso é legal de falar, Fábio. É possível desenvolver, né? É super possível desenvolver. Começa pelo autoconhecimento. Começa você olhando para si, reconhecendo as suas falhas, vamos dizer, mas percebendo que elas te fazem humano, né? E que te fazem complexo, né? Então, e aí a partir disso você estando em paz consigo, às vezes às vezes é importante você realmente fazer uma psicanálise, fazer alguma coisa assim para te ajudar a ir mais rápido. Tá? As pessoas também têm diferentes capacidades de autorreflexão. Então, elas precisam julgar, né? Dentro do que elas estão buscando. Pô, eu quero me transformar mais rápido, eu vou buscar uma ajuda. Né? Eu, assim, pessoalmente, eu consigo fazer bastante autorreflexão desde jovem, mas eu tenho buscado muito meditação para estar comigo. Para estar comigo, para trabalhar minhas emoções, meus sentimentos, por que eu estou assim, por que eu estou assado. Tem dado certo, eu acho, porque nesse tempo de pandemia, meus filhos têm me elogiado. Pô, pai, você está mais tranquilo. Então, Não, e filho é um bom termômetro, né? Filho é um bom. Percepção de filho é um bom indicador, né? Porque tá ali convivendo com a gente o tempo todo, né? principalmente hoje, né? Se eu dissesse para meus pais metade do que meus filhos me dizem, eu acho que eu, sei lá, o que tem acontecido com a minha saúde física. Mas eles têm a liberdade muito grande de dizer, eles dizem. E quem sabe aproveitar feedback, pois aproveita para melhorar. Então, esse trabalho você vai fazendo paulatinamente até você conseguir enfim, ir melhorando. E as pessoas, você não precisa ser o bom nisso. Se as pessoas perceberem que você melhora cada dia, cada semana, já é bastante caminho andado para você poder fazer uma boa gestão de mudanças. Outra coisa também que a gente tem que ter em mente é o seguinte: gestão de mudanças é um termo um pouco amplo. E nós temos um nível operacional e nós temos um nível estratégico. Eu estou falando aqui sempre do nível estratégico. O nível operacional, o que é? É o que se conhece mais, inclusive, que você desenhar junto ao pessoal de processos os impactos organizacionais, você estabelecer os treinamentos e gerir a comunicação. Esses são aspectos tão mais popularizados. Muita gente acha que gestão de mudanças é isso, né? Mas é a parte operacional. Né? A parte estratégica é que demanda muito essa. Agora, quanto mais estratégico, mais legal. Né? É mais divertido, você se sente mais recompensado pelos resultados. Né? Mais desafiado também. Legal que a Juliana botou aqui, ó, usar a percepção de vulnerabilidade para o crescimento. É isso mesmo. E, inclusive, Juliana, se mostrar vulnerável. Quando você se mostra vulnerável e aberto, a pessoa baixa a arma dela também. E aí existe uma possibilidade maior de você gerar conexão. Quando você vai desarmado, né? Perfeito. Ó, tem psicólogos aqui na live, ó, batendo palma aqui. Quando falou de empatia, né? É um tema, né, que os psicólogos eles aprofundam bastante, né? E aí, Fábio, a gente está falando de gestão de mudança e tudo mais, e a gente está vivendo, assim, a gente tá vivendo esse momento de pandemia, né? Que a gente enfrentou muitas mudanças, e muitas delas vão ser permanentes, acredito eu. Outras vão passar, vão surgir novas, enfim. Mas como que tem sido essa experiência de gerenciar as mudanças nesse tempo de pandemia, por exemplo, na sua experiência, na sua vivência que você tem feito? Olha,
tem sido interessante, sabe? Porque a gente tem uma situação, tem um termo que veio da engenharia e é muito usado hoje em recursos humanos, que é resiliência, né? Um dos livros aí, primeiros de gestão de mudanças, que é muito bacana, é um livro chamado Managing at the Speed of Change, do Daryl Conner. Esse cara, quando você fala speed of change, você pensa assim, não, a velocidade das mudanças, eu estou gerenciando na velocidade das mudanças. Não é isso. O que ele quer dizer é o seguinte, existe uma velocidade máxima que você consegue inserir mudanças, a partir daquilo o cara racha, né? E começa a ter comportamentos disfuncionais, ele começa a ficar irritado, ele começa a ter gastrite, né, burnout e tal, que é o que hoje nós chamamos de resiliência. Esse livro eu estou falando, ele tem bastante tempo já de lançado. Então, a gente precisa sempre estar atento a essa questão da resiliência. A pandemia, ela passou os limites de todo mundo, de tudo, né? E as pessoas ficaram todas tão perdidas. Houve várias situações em vários níveis, né? Uma das coisas que a gente estuda em gestão de mudanças é a curva do luto, né? E o processo de luto antecipatório, mas nesse caso não teve nem antecipação. Isso veio como uma avalanche. Agora, o que é a curva do luto, né? Isso foi um estudo de uma psicóloga, Elizabeth Kubler-Ross, que ela determinou 5 estágios do luto. Ela estudou realmente pacientes terminais e as suas famílias, né? Então, ela determinou o seguinte, você normalmente passa por um estágio de negação, né? Depois por um momento de raiva, né? Vamos lá, pô, recebi uma notícia de câncer. Não, isso não pode ser, eu me alimento bem, né? Não posso ter câncer. E aí aquela negócio continua, eu vou numa segunda opinião, recebo uma diagnóstico, câncer sim, uma terceira opinião, câncer. Aí de repente me cai a ficha, eu mudo de lugar. Aí eu começo, pô, o bandido falando de tal, podia morrer, quem vai morrer sou eu faço tanta coisa boa. Aí o terceiro é a barganha. Eu vou fazer uma promessa para o meu santo, eu vou subir a escadaria da penha de joelho, eu vou doar dinheiro, eu vou comer, para ver se alguma coisa me salva. Nada me salva, eu entro no momento de depressão. Esse é o momento onde a pessoa tem que ser deixada ali para fazer as pazes com ela. E o último é a aceitação. Toda mudança, as pessoas passam por essa transição em seus momentos diferentes. E a pandemia foi muito legal você observar os países passando por isso, países negacionistas, países que perceberam imediatamente. A Nova Zelândia, por exemplo, a primeira-ministra da Nova Zelândia deu um show de gestão de mudança. Uma referência, ela aceitou, né? Ela é uma referência. Ela aceitou, ela fez um papel de líder, se conectando muito forte. Ela fazia lives em casa, o cachorro passando, ela com, pô, acabei de lavar a louça, tomei uma olhada aqui. Então, ela se aproximou muito das pessoas e deu segurança para as pessoas. Estamos todos nesse caminho certo. Agora, de uma maneira geral, o que eu percebi nas empresas aqui no Brasil, vamos dizer, nas maiores, nas empresas menores, foi uma situação... eu tenho até quem se interessar e quiser entrar lá no meu LinkedIn, eu escrevi um artigo sobre isso, onde eu exploro um pouco mais esse conceito, justamente sobre o aspecto de gestão de mudança. Quem era um empresário menor, com uma loja, por exemplo, com 5 funcionários e tal, esse cara foi lá para o nível 1 da pirâmide de mais, os funcionários dele juntos. Então, vou quebrar, não vou quebrar? Muitos quebraram, muitos quebraram. Então, teve essa situação. Mas nas empresas que não quebraram, eu acho que houve um sentido muito grande de cooperação, sabe? Porque, cara, estamos todos juntos. Primeiro começamos a dizer estamos no mesmo barco, depois começamos a ter uma percepção na mesma tempestade em barcos diferentes, mas queremos todos sair dessa juntos. E o meu barco, ele, sei lá, eu tenho um remo e eu não consigo, porque eu estou contra a corrente, você tem uma vela que pode me puxar e quando o teu vento parar, eu no remo te puxo e a gente vai trabalhando, vamos saindo junto. Então, houve um aumento de empatia. Muito interessante executivos, né, passarem por situações iguais às dos outros. Quer dizer, o cara, eu tenho 40 anos, estou aqui, meu filho é adolescente, ele precisa usar o computador, porque uma coisa é o home office que se vendia antes, lá você senta em casa e tal. Eu faço home office desde o início de 2018. Então, quando a gente se mudou para esse apartamento que eu vivo hoje,
Meus 2 filhos estudam, os que vivem comigo hoje estudam, minha esposa estuda também psicologia, e só tinha eu em casa. Né? Então, não, lava louça, passa pano. Não. Falei, cara, e o meu trabalho, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar uma empregada, porque eu prefiro, né, quantas horas do meu trabalho pagam um mês da empregada. Então, eu vou botar ela, porque eu acho que estou sendo um recurso mal utilizado aqui. Mas foi quase um ano para chegar nesse ponto, né? De convencimento aqui em casa, de olha, essa não é melhor e tal. O dinheiro não estava entrando muito ainda, estava com a consultoria recém-aberta e tal. Falei, pô, mas a gente precisa economizar. Falei, mas não nisso. Não nisso. A gente tem que economizar em outras coisas, mas não nisso, porque isso vai me impedir de trabalhar na ponta da receita, né? Então, foi um trabalho aí de convencimento, de gestão de mudanças aqui interno, né? Para conseguir chegar lá. E eu vi muita gente passando por situações, como eu estava dizendo, uma coisa é você fazer um home office sozinho, tranquilo. Outra coisa é todo mundo no home office e a empregada fora. A nossa cultura é uma cultura de trabalhar com empregado. Tá? Uhum. Então a empregada saiu, vamos dividir as tarefas. Mas eu tenho que estudar, mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que... Então isso aproximou muito as pessoas. Aquela desigualdade que havia no trabalho, né, em algumas empresas mais hierarquizadas, não estou falando de todas, mas mesmo as mais desiguais, onde você tinha refeitórios separados, a sala do diretor tem, sei lá, 80 metros quadrados, e você é o cubículo, não sei o quê, tudo isso foi eliminado. Tudo isso acabou. Todo mundo foi para sua casa, para frente de um computador com um quadro atrás, alguma coisa atrás. E aí houve um espaço muito grande para a empatia. Então, eu acho que a pandemia teve esse lado legal, teve esse lado bom enfim, de gerar empatia, né? Uhum. O pessoal está pedindo meu LinkedIn. O meu LinkedIn é Fábio Teixeira de Mello. É só procurar. Deixa eu escrever aqui. Peraí, deixa eu escrever aqui, porque eu consigo fixar. Fábio Teixeira de de Mello. Mello. Isso, com L só. Com L só, Fábio? Com L só. Eu acho que eu consigo Isso, é só procurar esse... fixar aqui. Não consigo fixar. Fixar comentário. Pronto, fixei aí. Tá? Legal. A Juliana perguntou aqui, ó, para o sucesso da gestão de mudança, tem forte influência com maturidade? Tem, e a maturidade em diferentes níveis. Legal a pergunta. Você precisa ver a maturidade da organização em relação a projetos e mudanças, né? A maturidade, vamos dizer, de um nível geral, quer dizer, a empresa tem processos desenhados, a empresa tem métricas, né? Ela trabalha de uma forma mais pragmática, conta ponto. A maturidade da organização para lidar com perdas também, né? E o apego que ela tem ao que vai ser mudado, né? O tempo que tem na organização aquilo que vai ser mudado. Não, eu vou mudar um negócio que eu implantei há um ano atrás, mas surgiu outro, eu vou fazer um melhor. Beleza, as pessoas não se apegaram. Agora, eu vou mudar um negócio que é assim há 50 anos, vai ser mais complicado, né? Então, a gente tem a maturidade em gerenciamento de projetos, né? A maturidade na gestão dos processos, a maturidade para lidar com perdas, né? E a maturidade da própria gestão de mudanças. Às vezes, ela é uma disciplina relativamente recente. Então, às vezes, as pessoas não trabalham com isso, né? Por exemplo, uma empresa, o meu background é muito de empreiteira, de obras industriais, né? Trabalhei sempre com refinarias, usinas. Então, eu entrego um projeto que muda a vida do cliente, né? O cliente tinha vamos dizer, um portfólio ali de ativos, ele agora vai ter um ativo novo, ele vai ter que cuidar daquilo, ele vai ter que mandar gente para lá para operar aquele ativo e tal. Então, caso uma mudança nele. A minha vida sempre foi viajar, ir para as obras, entregar as obras. Então, eu tenho 25 anos de casado, mudei 12 vezes. Então, Uau. Só casado, né? Só casado. Eu mudei umas 5 antes de casar. E entre me formar e casar, foram 3 anos, sabe? Então, porque aí as obras eram menores, eu mudava muito, né? Então, para quem gosta de viajar, tranquilo, viajava e ainda me pagavam para fazer isso. Era legal. Mas então eu tinha uma maturidade para lidar com mudanças geográficas
maior. Eu Uhum. já tinha uma capacidade de chegar e ser aberto à nova cultura e saber absorver traços dessa cultura, ficar amigo das pessoas. Eu tinha uma linha muito grande de não me fechar nas pessoas do projeto, que é muito natural. Você sai do seu ambiente e você encontra com pessoas que você tem que trabalhar, trabalha bem com elas, forma equipe, e são as únicas pessoas que você conhece naquele lugar novo e com quem você tem algo em comum. Então você se junta com elas. E aí você perde a oportunidade de se juntar com os locais, né? Não é que você vai, não precisa ser preto e branco, mas abra um espaço para conhecer os locais, faça alguma coisa que os locais façam. Então, por exemplo, eu morei no Rio Grande do Sul, eu tinha um 4x4, eu levei o 4x4 para lá, conheci os jipeiros de lá, fazia trilha. Eu fui morar em Recife, é a capital dos naufrágios. Então, fiz curso de mergulho, mergulhei de naufrágio, conheci os mergulhadores de lá. E aí você tem uma visão da cultura completamente diferente da que você tem no trabalho. É Então, perfeito. isso é maturidade para lidar com mudanças, né? E influencia muito. Não, e você adquire uma maturidade em mudar, inclusive, É em né? mudar. Assim, eu acho que é um ponto interessante que você traz, que é a própria experiência em mudar, em todos os sentidos, né? É saber lidar com isso também, né? Fantástico. Fábio, faltam 4 minutos para encerrar nossa live. Assim, a gente está batendo um papo. Manda aí, dá um último recado para a galera que quer aprender sobre gestão de mudança, que quer vivenciar isso, se sentiu instigada, de certa forma, a lidar com isso. Tem a galera ainda que vai assistir depois que ficar gravado, né? Então, manda um recado aí para a galera. Gente, vai haver a última turma de gestão de mudanças. Eu estou botando o e-mail aqui. Vai Ô, haver show! a última turma de gestão de mudanças do ano. Acontece a partir de 30 de novembro. Né? Eu vou ser um instrutor. De noite, são acho que 24 horas, se não me engano. De 7 às 9h30, de segunda a sexta. Então, aí lá eu conto todos os segredos. Então, quem quiser aprender e se certificar, esse é o caminho. Né? Se não, seguir minha página, seguir a página do H2CMI também no LinkedIn. A gente está sempre publicando coisas sobre gestão de mudanças. É um tema apaixonante. Eu adoro, eu gosto muito de gestão de mudanças. Não, perfeito. Fábio, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui com a gente. Foi muito legal, elucidando aqui vários assuntos, a gente aprofundar essa parte de gestão de mudança, que para a gente que trabalha com processos, a gente precisa desenvolver muito sobre isso, porque lidar com o processo na organização é o tempo inteiro falando de cultura e tudo mais, né? Muito obrigado a galera aqui elogiando, Juva, Marcela, obrigado mesmo, né? Eu fico Lembrar a todo bobo. galera... Não pode falar. Oi? Eu fico todo bobo com os elogios. Obrigado. Ah, não, que bom, que bom. Bom te conhecer, né? Mesmo assim, prazer em te conhecer, né? Acho que tem aí muita coisa legal para a gente pensar junto aí para o futuro aí BPMPRJ, né? Na sua experiência. E lembrar a galera que a gente vai ter no dia 26 de novembro o BPM Night Plus After. Então, quem não acessou ainda, entra aí na nossa bio. A gente tem um link lá para o nosso evento. Vamos ter vários cases sobre gestão de processos. E estão todos convidados a participar conosco, né? Fábio, mais uma vez, obrigado, obrigado mesmo. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, aceitado o convite. Agradecer a galera que está assistindo a gente, que vai assistir ainda, tá bom? E a gente se vê nas próximas lives. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado, gente. Todos aí vocês. Tchau, tchau. Tchau.